Ei, ei, seja bem-vindo, família Fé no Cast. Meu nome é Eric Sudré e você está no show onde o verdadeiro espetáculo é a fé. Mas antes de mais nada, Will, fala aí do nosso patrocinador. Quem está patrocinando esse episódio? Esse episódio é patrocinado pela plataforma Abel, Academia Bíblica de Estudos e Liderança. Quais são os cursos que tem na plataforma? A Abel oferece cursos de psicologia, teologia, filosofia, inglês e outras áreas, sempre com a característica central. Tudo é construído a partir da Bíblia e de valores cristãos, óbvio. A base, os exemplos, as referências, tudo nasce das Escrituras. Se você quer estudar e firmar-se na Palavra de Deus, conheça a nossa plataforma Abel, Academia Bíblica de Estudos e Liderança, e aprenda de uma forma alinhada aos valores do reino. Legal, hein? Essa proposta da plataforma Abel, ela é bem interessante. Ela tem uma proposta bem revolucionária. Os estudos lá tem curso, por exemplo, curso de psicologia, curso de filosofia, teologia, mas tudo com fundamento na Bíblia e valores cristãos. Ou seja, ao invés de se arriscar e se aventurar num curso secular, com influências seculares, né? É só entrar na plataforma abel.mids.com.br e lá você vai ter professores cristãos. Por exemplo, o curso de inglês, que é muito procurado, a gente já está com o primeiro episódio, já está publicado, já está com acesso liberado para os assinantes aí, a gente já tem alguns assinantes. Por exemplo, o curso de inglês, você vai aprender inglês com a Bíblia como fundamento. Palavras em inglês, personagens bíblicos em inglês, histórias bíblicas. Já pensou aprender inglês através das parábolas de Jesus? Legal, maneiro, né? Então, perca tempo não, assine lá e tem essa grande oportunidade. Exatamente. E outra, você vai estar ajudando o nosso podcast a evoluir. Bem lembrado, né? O dinheiro é todo revertido aqui, parte do dinheiro é revertido para o podcast e a outra parte também para o ministério. Bom, voltando aqui para o nosso podcast, para o nosso show, nós hoje temos aqui um convidado especial, sempre especial, Cássio Torres. Seja bem-vindo ao show. Obrigado, Eric. Obrigado, pastor Gilson, presidente dessa igreja, todos os envolvidos aqui no podcast. Vou ler aqui suas credenciais, você me corrija se faltou alguma coisa, se... Vamos lá. Você é fundador do projeto missionário Viva o Amor, que é um movimento que tem inspirado e conduzido centenas de jovens de diferentes regiões do Brasil a viver experiências transformadoras com Deus por meio das missões. É engenheiro civil, formado pela UNB, passou pelo curso de liderança da Life Shape Brasil e tem dedicado sua vida a mobilizar jovens, fortalecer a igreja e anunciar o evangelho de forma prática e intencional. Cássio Torres, nos conta o que te inspirou, o que é o movimento Viva o Amor e como ele tem surtido efeitos e frutos aí no reino de Deus. Amém, Eric, amém. Glória a Deus aí pela descrição, toda glória para Ele. Então, o Viva Amor nasce com o começo da minha história, né? Eu sou de Tocantins, natural de Tocantins. Fui criado numa cidade chamada Conceição do Tocantins, uma cidade de mais ou menos 3 mil habitantes no sudeste do estado. E ali eu cresci vivendo o evangelho de ir para a igreja e voltar para casa, mas não um evangelho que impactava. Quando eu me mudei para Brasília para prestar vestibular, acabei passando na UNB, graças a Deus, eu me vi em uma outra realidade. Eu me vi numa realidade onde eu comecei a me apaixonar de fato por Jesus. E isso mudou tudo. Porque eu era apenas um frequentador de igreja e passei a ser um jovem apaixonado. Peraí, você é tocantinense? Isso. Nasceu em Tocantins e veio a Brasília para o vestibular. Isso, com Passou 17 a 18 anos, isso. O UNB, Universidade Pública. Exatamente. Porque é interessante, esse movimento de universidade não costuma dar muito bom, não, né? Para cristãos, assim, que ainda mais jovens cristãos que muitas vezes não têm uma base muito firme na igreja. E aí tem uma história muito legal. Como eu falei, cheguei em Brasília e me aprofundei nas escrituras, comecei a ler, né? Até louvo a Deus pelo projeto Abel aqui, né? Que conhecer as escrituras é conhecer Jesus, né? Então comecei a conhecer Jesus, lendo as escrituras todos os dias, regularmente, e me apaixonei. Então lá no cursinho pré-vestibular, eu começava a pregar para meus colegas, eu começava a tentar de alguma forma influenciar. Quando eu entrei na UNB, eu tinha uma conversa com um tio meu que estudou lá. E isso me marcou muito. Ele olhou para mim e falou: "Parabéns, Cássio, UNB. Muitas mulheres, muitas festas e muitas drogas." E eu olhei pro meu tio e falei: "Não, tio, eu sou cristão, eu não gosto dessa vida." Ele me deu um sorrisinho de canto e falou assim:
Fica tranquilo, Cássio, quando eu entrei eu também não gostava. E aquela frase do meu tio me trouxe muito temor, porque eu sabia que a UNB era uma universidade onde é tão influenciado para os jovens que entram ali dentro a se desfiar de Jesus, a buscar outras filosofias. E naquele dia eu entrei no meu quarto, eu me ajoelhei, eu falei, Jesus, o Senhor me colocou lá dentro, e lá eu quero honrar o Senhor. 5 anos se passaram, 2 amigos meus da minha turma aceitaram Jesus, um inclusive ele tinha pavor de cristão, ele achava que cristão era tudo pastor picareta querendo pegar dízimo, oferta e enriquecer. Aquele clichê, né? Aquele clichê. Então ele nunca nem tinha ido na igreja evangélica na vida. Eu me conectei com ele pela influência da amizade, conectei com alguns amigos cristãos e ele começou a conhecer, ele viu que não era isso e ele se converteu, se batizou, casou e hoje está na igreja. E outro amigo meu, ele é líder do meu projeto Viva o Amor junto comigo, ele foi um fruto também de um acampamento que a gente fez juntos, ele estava se perdendo e na UNB foi onde ele se encontrou com Jesus mais ainda. Então, eu creio que a UNB é um ambiente também de cristãos se apaixonarem por Jesus e influenciarem tantas pessoas que não têm destino, não têm propósito. O seu tio, então não foi ironia do seu tio, ele realmente achou assim, peraí, você vai ver que com o tempo sua opinião vai mudar. Vai mudar. Porque muitos mudam, né? Uhum. Eu tô cansado de ver tantos amigos que entraram lá dentro, que tinham um pensamento sobre o que era cristianismo, eram frequentes nas suas igrejas, mas pela influência, né? Tem aquela frase que fala que a gente é a média das pessoas que a gente mais anda. Sim. Então, eu sempre, mesmo no ambiente onde tinha poucos cristãos, eu sempre tentei andar com os cristãos e influenciar os que eu via que dava para poder influenciar. E você estava sozinho aqui em Brasília ou você ficou em casa de parente? Eu tenho minha tia que mora aqui. Fiquei em casa da minha tia, né? Porque meu plano era voltar para o Tocantins, mas Deus tinha outros planos para mim. E sua tia também é da igreja? É, minha tia é da igreja, exatamente. Mas lá no curso de engenharia, né? Uhum. No curso de engenharia é o que a gente vê mais ou menos nas universidades públicas. Não é uma coisa, quando eu falo ambiente universitário, não é uma coisa peculiar da UNB. Só as universidades federais, em geral, a gente sabe que tem uma influência muito forte. Um pouco contrária aos valores cristãos, né? Mas no curso de engenharia, você viu isso ou não? É diferente? Sim, com certeza. Assim, a gente vê, mas eu creio que não vê na mesma proporção como o curso de humanas. Uhum. Então, o curso de exatas, na área de exatas ali, o pessoal já tende a ser mais conservador. Eu creio que quando eu estava saindo da UNB, isso estava começando a mudar. Uhum. Então, hoje eu não sei como é que está, mas eu entrei em 2014, saí em 2019. Então, até o final de 2019 eu comecei que estava tendo uma transição ali dos valores do pessoal. Então, a influência já estava alcançando. Já estava alcançando, exatamente. As pessoas estavam mais com voz na engenharia, estavam influenciando mais, assim. Eu percebi um pouco isso, né? Mas o curso de engenharia em geral eu vejo que é um pouco menos porque a gente não tem tantas matérias de humanas, onde às vezes existe muito militância mesmo, assim, por parte dos professores, alunos e colegas de classe. Então, assim, a pessoa é muito cancelada se ela pensa diferente deles. Que conselho você daria para os jovens que estão entrando na universidade? Você parece que se revestiu, né, em oração e tal. Isso. Porque tem muito jovem hoje que entra na faculdade com esse pensamento, não, eu sou cristão, tranquilo, mas infelizmente chega lá, acaba sendo influenciado, né? Perfeito. Então o conselho que eu daria é permaneça com Jesus na sua vida devocional. Não perca a vida devocional, porque quando o cristão perde a vida devocional, ele começa a se distanciar de Jesus. Lá em Levítico 6,12 vai dizer o seguinte, que o sacerdote deve levar a lenha para o altar todos os dias e o fogo não vai se apagar. Então, para o fogo permanecer aceso, é necessário que todos os dias o cristão, dentro de uma universidade ou qualquer ambiente que possa ter muitas influências externas, mantenha a chama acesa, coloque lenha, ore, jejum, tenha tempo com Deus e, principalmente, procure pessoas da mesma fé. Pessoas que você vai andar, que vão compartilhar da mesma fé com você. Então, na UNB eu tive o prazer de frequentar mais de 3 clubinhos, 4 na verdade, Faro Universitário, DIP, NVC, Loucos por Jesus. Então, ali, mesmo no ambiente secular, eu consegui me conectar com pessoas assim. E na minha própria turma da universidade, eu andava com pessoas mais tranquilas, porque se eu andasse com as pessoas mais do mundão mesmo, eu creio que seria bem difícil eu ter permanecido. Não dá para confiar, assim, eu confio em mim, eu consigo, eu vou andar com fulaninha, mas é perigoso, não dá para... É perigoso. Eu vejo que é bastante perigoso, assim. Você tem que ter uma dose, né? Você não pode também virar o crentezão radical que ninguém quer ter por perto, porque você está ali também para você influenciar. Uhum. Então, creio que você ser um bom aluno, ser um aluno estudioso, ser um aluno ali competente,
e andar com pessoas ali que você possa compartilhar dos seus princípios também. E tem pessoas que são ateus, por exemplo, tem um grande amigo meu que é ateu. Só que ele vira pra mim, ele é da Civil, ele vira pra mim e fala, Cássio, você é uma das melhores pessoas que eu conheço, apesar de ser cristão, porque ele tem uma visão bem contrária ao cristianismo. Eu falei, mano, não sou eu, é Jesus em mim. Então, é sempre tentar mostrar Jesus. Mas um conselho que eu dou é o seguinte, de cada 10 amigos próximos, 8 sejam cristãos apaixonados por Jesus, ou que realmente são cristãos de verdade. E 2 ali pode ser pessoas que não podem te influenciar, mas na verdade você vai acabar influenciando mais ele do que ele te influenciando. Então, assim, essa dosagem errada, por exemplo, a pessoa tem uma vida cristã, mas assim, tem os amigos mais próximos, 7 são do mundão, que pensam completamente diferente, e 3 são cristãos. Eu creio que vai, de forma indireta, entrando no coração os conceitos, vai minando, exatamente. Até parece que tem eu não sei se é um ditado ou se é uma regra que diz, né? A quantidade de amigos que você tem é mais ou menos o que você é, o que você pensa. Tem um negócio assim. Então... É que a média você é a média das pessoas que você anda, né? Então, assim, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Então, é mais ou menos essa Mas aí você veio lá do Tocantins, aí fez o UNB. Isso, eu vim do Tocantins, entrei na universidade pública. Tive muitas dificuldades no começo e tudo. Mas eu sempre tive muita fé. Eu lembro que muitos amigos se inspiravam em mim. Falavam, tu tem muita fé. Então, eu creio que foi um tempo muito bom para mim ali, a UNB, eu me apaixonei muito por Jesus, eu falava de Jesus com meus colegas, eu era até aquele crente meio chato assim no começo, depois eu fui chegando num equilíbrio ali, mas consegui me formar no tempo certo praticamente, com a maioria dos meus colegas, fui um cristão não excluído da minha turma, então fiz diversas amizades, praticava esportes também, e assim, sabia dosar. Envolvido. Né? Era envolvido, não era aquele cristão à parte, que não participava de nada, porque eu sou cristão, então eu participava de alguns esportes, mas às vezes tinha ambientes que eu sabia que poderiam me influenciar, eu já evitava. Eu sou da seguinte coisa, eu prefiro pecar por não ir, ser taxado como radical, do que ser o liberal e depois acabar se perdendo. Então, mas você acha que isso aí foi o terreno fértil para esse projeto? Do Vivo Amor? Mais ou menos, assim, eu acho que não, em si, a UNB em si, não, né? Mas eu acho que igreja local, mais convivência de alguns eventos que fui participando, foi onde me deu um start mesmo para nascer o projeto hoje que temos o nome de Vivo Amor. Aí você terminou a universidade, a faculdade, o que foi que te inspirou a desenvolver esse projeto? Então, o projeto foi desenvolvido no meio da faculdade, né? Eu tinha 20 anos, 2016, eu fiz um acampamento chamado Impacto Radical. Fazendo aqui uma publi aqui por Impacto. Pode falar. Foi um acampamento que eu fui muito confrontado, porque em um determinado momento do acampamento... Foi por aqui mesmo, em Brasília? Aqui em Brasília. Ele é feito pela agência missionária e ele simula a igreja perseguida. Então, o acampamento legal, ele vai trazer a realidade da igreja perseguida para uma igreja livre. Então, traz muito confronto. Mas como assim? Lá dentro do acampamento tem atividades que simulam? Como Isso, é que é? Exatamente. É porque o acampamento não pode contar como é que é. Mais ou menos aqueles encontros com Deus, é um pouco parecido. Então, a gente só diz assim, é radical e vai de coração aberto e leva biscoito. Porque não, agora fiquei curioso. É interessante. Te recomendo fazer, Eric, de verdade. Eu tenho servido nele. Inclusive, esse meu amigo da faculdade, eu levei ele pro radical, depois que eu fiz, e ele estava afastado há um tempo, e ele voltou para Jesus lá e está firme até hoje. Então, aquele acampamento assim que é uma estratégia de Deus, às vezes, para ativar a fé, para despertar. Então, eu fiz acampamento em 2016 e fui muito despertado. Eu falei, meu Deus, eu sou um cristão omisso. Quando eu fiz aquele acampamento, eu olhei para mim e falei assim, meu Deus, eu preciso mudar de vida. Eu tenho sido um cristão omisso. E quando eu voltei do acampamento, eu tomei uma decisão. Eu vou fazer algo. Porque lá no acampamento me trouxe à memória alguns amigos que eu perdi, ou colegas, na verdade, lá na minha cidade, no Tocantins, para as drogas, para o crime. E eu vi que eu nunca tinha pregado para eles. Eu era um cristão que ia para os cultos, voltava para minha casa, fazia uma boa faculdade, estava tudo ok. Era o ritual. Era o ritual. Bate o ponto. E Jesus falou assim, não chamei você para apenas viver em 4 paredes, em apenas viver um evangelho para si, para buscar suas bênçãos, para buscar se tirar uma nota boa na faculdade. Não. Eu chamei você para influenciar, para transformar ambientes, para você ser luz, de fato, né? Diz a palavra que existe uma ardente expectativa, né? Lá em Romanos 8, pela manifestação dos filhos de Deus. Existe uma ardente expectativa. Então, eu creio que o mundo ele tem uma ardente expectativa em que nós, os filhos de Deus, os ruiosos de Deus, os filhos maduros,
nos manifestamos e revelamos a identidade de Jesus que está dentro de nós. Sim. Então, isso queima muito dentro do meu coração. E nesse acampamento eu terminei, e foi final de 2016, na época estava surgindo o Céu na Terra. Sim. E aí até Águas Claras, né? Exatamente, do João Paulo, Aham. que hoje é até um líder meu lá na ilha, Legal. daí também, da minha igreja. E aí eu conversei com o João Paulo, falei, João Paulo, eu tenho um desejo muito grande de pregar para a minha cidade e tal. E o João Paulo falou assim, mano, mete bala no capeta, foi essa expressão que ele usou. E quando eu voltei para minha cidade nas férias, porque o ANB tem as férias de 3 meses no final do ano. Então, final de dezembro a março é férias. Então, isso é muito tempo. Eu passava 3 meses na minha cidade. Qual o Então, nome da sua cidade mesmo? Conceição do Tocantins. Conceição. Então, durante esses 3 meses, eu falei assim, vou fazer um culto evangelístico na praça, mesma pegada do Céu na Terra, e vou começar a pregar para os meus colegas. Eu quero, de alguma forma, pregar. E aí eu era um jovem tímido, completamente improvável. Ninguém assim falava, o Cássio prega, o Cássio tem boa eloquência, o Cássio é uma promessa para nossa cidade, aquele menino vai ser uau. Não Tinha expectativa. Não assim. tinha expectativa em mim. E é um ponto interessante porque eu vejo que Deus, ele gosta de pegar os improváveis. Gosto. Ele ama pegar as pessoas que não são e faz acontecer com essas pessoas para mostrar que é ele. Então eu comecei a pregar na minha cidade toda a semana, mais ou menos, ali durante as minhas férias. Eu comecei a tentar pregar para os meus colegas. Eu lembro que as primeiras reuniões começou a dar 7 pessoas, depois começou a dar mais de 20, e eu lembro que deu mais ou menos 50 pessoas. E eu fiquei muito empolgado mesmo, com tudo que estava acontecendo, com as pessoas sendo impactadas. E o movimento acontecia assim, todas as férias eu pregava, durante o período de férias, voltava para Brasília e todas as férias eu pregava, voltava o movimento quando eu estava na cidade. Então ele não existia muita continuidade. Mas aí, o que acontece? Existiu uma reviravolta com o projeto, ele mudou a sua visão. Em 2018, e aqui é o Você, o primeiro foi em 2016. 16 foi quando eu fundei e coloquei o nome Viva o Amor. Talvez você pergunte, por que Viva o Amor, né? Porque eu via que a igreja em si, ela era uma igreja que falava muito sobre o amor, mas que esse amor não era vivido na prática. Então é necessário que a igreja se posicione, de fato, assumir a identidade que há nela, em Cristo, para ela poder pregar o evangelho e, de fato, cumprir o seu propósito. Então eu não quero apenas amar de boca para fora, mas eu quero, de fato, que a minha vida reflita o amor de Jesus. Então teve essa transição do Viva Amor de 2016 para 2018. E como foi essa transição, Eric? Foi muito interessante. Eu estava na minha igreja e o culto estava finalizando, e, era só depois do apelo, era só as bênçãos apostólicas, e o pastor falou assim, gente, para aí, Deus está me dando uma visão que ele vai entregar sonhos para algumas pessoas. Então, antes de eu dar a bênção apostólica, fique todo mundo de pé e abra as mãos. Ele orou da seguinte forma, Deus, compartilhe os seus sonhos com ele, compartilhe os seus sonhos. No outro dia, eu estava em casa orando e falando, Senhor, eu louvo ao Senhor pelo movimento de pregação nas praças, mas eu creio que não é só isso, eu creio que o Senhor quer mais. E aí foi onde Deus me lembrou de alguns acontecimentos. O primeiro foi, lá na minha cidade natal, tinha uma moça que era católica, ela se converteu à igreja evangélica, até uma assembleia também, e o pessoal da igreja católica falou que ia parar de doar a cesta básica para ela, caso ela parasse de frequentar, né? Foi uma história que me contaram. E aí ela voltou para a igreja católica, né? Porque a igreja evangélica em si, eu via que falhava um pouco nessa questão social, não abraçava tanto como a igreja católica abraçava. E depois, teve uma outra história que tinha um morador de rua na minha cidade, que muita gente o rejeitava. Ele cheirava cola e tudo, e ele era um pouco rejeitado na cidade. E um dia o pessoal foi fazer um aniversário surpresa para ele, as meninas, e me chamaram para participar. E o pessoal da igreja? O pessoal da igreja. Alguns amigos próximos, na verdade, alguns nem eram muito cristãos também. E foram fazer ação, e eu falei, nossa, eu vi muita graça de Deus nisso aqui, sabe? É aquele amor que eu dou sem esperar nada em troca. Eu não estou fazendo essa ação para divulgar, para postar, para se vangloriar o que elas estavam fazendo, né? Mas realmente porque elas queriam amar aquele cara. Eu senti muita graça de Deus. E o último acontecimento foi no final do ano, que um jovem amigo meu foi entregar uma cesta básica para uma família, né? E ele não era assim cristão tão prático da igreja e tudo. E eu achei a ação muito bonita. Porém, eu falei bem assim, nossa, imagina misturar uma ação, no dia, né? Uma ação dessa com Jesus. Sim. E nesse momento de oração que eu estava tendo, veio essas 3 lembranças. Pá, pá, pá. E eu falei assim, meu Deus, é isso.
Deus quer que eu faça algo nesse sentido. E eu lembrei de uma oração que eu fiz para o Senhor, que eu falei assim, Deus, quando eu for uma pessoa formada, um engenheiro, uma pessoa próspera, eu quero ajudar as pessoas carentes, eu quero de alguma forma, com aquilo que eu tenho, poder ajudar as pessoas. Só que na época eu tinha 400, 500 reais de bolsa de estágio. E Deus falou comigo, bem assim comigo, Cássio, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você, Cássio, não ajudar as pessoas com essa bolsa de estágio que você tem, que é tão pouca, tu nunca vai ajudar quando você chegar em um lugar de prosperidade financeira, de enriquecimento. Não vai chegar, tu não vai ajudar. E é aquilo como se tirasse uma venda dos meus olhos. E aí era que eu peguei... Muitas vezes, né, a gente fala isso aí, a gente usa como desculpa, né? O que eu recebo aqui é pouquinho, né? Se eu recebesse mais, dava para ajudar, né? Mas na verdade não é assim. Não é assim. Lembra da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes? O que acontece, né? Ele só tinha isso na mão. O que você tem na mão? O pessoal, não, mas não dá para alimentar a multidão, é muito pouco. Mas a pergunta de Jesus foi, o que você tem na mão? Nós temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus, ele agradece, manda eles repartirem e acontece a multiplicação. Então, eu creio que a gente, às vezes, se apega a uma desculpa de, quando tiver uma situação ideal, quando eu estiver próspero, quando eu tiver conexões, quando eu tiver isso, eu tiver aquilo, eu vou fazer. Mas Jesus às vezes pergunta para mim, para você, e para você jovem que está aqui hoje, o que você tem na mão? O que hoje Deus colocou na sua mão? Qual semente Deus colocou na sua mão que Ele quer usar para alimentar uma multidão? Quais são os 5 pães e 2 peixinhos que tem na sua mão hoje? Essa é a pergunta que Deus está fazendo para nós nessa geração. Não é o que está sobrando, né? Não é o que está sobrando. Porque vai sobrar depois do milagre. Exatamente. Exatamente isso. Então, veio esse flash. Pum. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que eu fiz? Glória a Deus, isso aqui é de Deus. Aquela graça de Deus no meu quarto. Falei, isso aqui é de Deus. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou arrecadar um pouquinho da minha bolsa de estágio, separar. E eu vivia quase só da bolsa, praticamente. Eu falei que meu pai nem me mandava mais dinheiro para mim, que eu estava conseguindo lidar ali, né? Só com as despesas de casa ele lidava, mas para o meu gasto pessoal eu vivia só com a minha bolsa de estágio na época. E aí eu peguei esse salário e separei um valor por mês, uns 50, 100 reais às vezes, para poder comprar algumas cestas básicas no final do ano, chamar alguns amigos e a gente entregar as cestas básicas e falarem de Jesus. Essa foi a ideia. E aquilo queimou no meu coração e eu falei, qual nome eu vou dar para isso? E aí veio o mesmo nome do projeto que eu tinha na rua, pregando na rua, Viva o Amor. De fato, não apenas falar, um discurso bonito, ser um cristão de banco, de discurso, mas ser um cristão de verdade. Que a minha vida possa refletir isso. Que eu conheci de fato Jesus. E aí, Eric, falei com alguns amigos, eles falaram, não, Cássio, a gente poderia expandir isso. A gente poderia pedir patrocínio, a gente podia pedir doações e fazer uma entrega mais robusta. E eu falei, nossa, glória a Deus. E aí a gente começou a engajar uma equipe de mais ou menos 5, 7 pessoas ali, né, na época, 10 colegas da igreja mesmo, porque todo mundo ia fazer faculdade em outras cidades e nas férias voltávamos. E isso tudo lá na sua cidade, em Tocantins. Isso tudo foi online, né? Foi mais ou menos outubro de 2018, essa conversa, o despertamento de Deus, né? E a gente foi planejando tudo online e em dezembro nós fomos todos para lá e aí nós fizemos a primeira ação do Viva Amor, que foi distribuir cesta básica e pregar o evangelho ao mesmo tempo. Então a gente criou uma forma de pregar, a gente criou um sistema do zero, a gente criou uma carta de Jesus para a família, que a gente usa até hoje, e até hoje as pessoas choram. A gente crê muito que foi inspirada pelo Espírito Santo essa carta. A gente tem toda uma estrutura para a gente poder fazer essa entrega de cesta básica, onde a gente compartilha do evangelho e também abençoa a pessoa na parte social. Então acho que esse foi o coração que Deus deu pro Viva Amor. Legal. E aí você construiu então uma rede, foi construída uma rede de apoiadores? Isso, então assim, como aconteceu, né? A gente foi pedindo patrocínios avulsos mesmo, alguns amigos pedindo, e a gente conseguiu mais ou menos 40 cestas. A gente tinha uma meta de arrumar 20 e arrumou 40. Minha meta era de arrumar umas 6 cestas básicas minhas, e a gente conseguiu umas 40. E aí a gente começou a doar. Na época era só no meu CPF, então assim, era pouco valor, eu não tinha salário alto para ter Receita Federal em cima. E aí a gente fez os evangelismos durante os dias, e aqui tem um outro ponto de virada do Viva Amor. A gente fez evangelismo durante os dias, né? Eram jovens de várias igrejas e tudo, separado ali na cidade. E na parte da noite a gente ia para a praça, tomar coca, conversar, simples. E um dos nossos evangelismos, o pastor da Assembleia de Deus, nosso honroso pastor Walter, que está com Cristo agora, ele estava saindo de uma comunidade rural e falou, não, eu quero assistir essa ação desse projeto seu, Cássio. E ele foi assistir.
Quando ele foi assistir, ele chorou da ação do começo até o fim. Ele se emocionou muito, 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 muito. E ele falou assim, caramba, isso aqui é muito de Deus. Eu vejo muita graça de Deus. Cássio, ano que vem, toda a Igreja Assembleia de Deus estará com você nesse projeto. Você pode contar com a Igreja Assembleia de Deus. A base lá era a Igreja Assembleia de Deus. Era a Igreja Assembleia de Deus. Né? Foi a igreja que eu fui criado lá no Tocantins. Né? Sua família é dessa igreja? Isso, minha mãe, meus irmãos. Meu pai ainda não, mas está caminhando. Ainda não? Ainda não, está caminhando. E aí a gente teve esse apoio do pastor, então a gente organizou para o próximo ano. Isso foi 2018 para 2019, então 2019 para 2020, começo de 2020, na verdade, a gente fez a nossa segunda edição, que foi uma edição onde a gente implantou uma conferência. Como é que implantou essa conferência? A gente começou a divulgar, né, sobre a ação e muita gente, cristão, não cristão, querendo fazer parte. A pessoa não era nem cristã, mas eu quero estar com vocês. Eu falei, mas o projeto é evangelístico. Eu falei, não, mas eu quero evangelizar também. Legal. E a gente atraiu muitas pessoas não cristãs também. E eu vejo que quando Deus ele coloca o favor dele sobre algo, assim, a luz dele brilha e isso reflete, sabe? Isso reflete pessoas de outras denominações mesmo, sem igreja, querendo fazer parte, querendo estar com a gente. A gente fez um sistema de formulário, fez um discipulado para todos que queriam participar com a gente e engajou todo mundo para pedir patrocínio, arrecadar valores, vender rifa para a gente fazer as doações de cestas básicas e também uma conferência. Então a gente trouxe alguns ministros para ministrarem na Assembleia de Deus e foi um sucesso. O primeiro ano assim que teve a conferência assim foi um dos anos mais gostosos, não sei, que teve assim do projeto, porque foi muito no começo, era aquela primícia, sabe, Eric? Então a gente não sabia organizar a conferência, não tinha noção nenhuma de como é que era, como é que fazia, não sabia nada, mas Deus botou isso no coração. Além de evangelizar durante o dia, faz um culto à noite evangelístico, chama isso de conferência. E essa conferência, esse culto, era o que na praça também? Então, aconteceu na igreja, porque era um período de chuva, né? Então a Assembleia de Deus apoiou, né? Todas as igrejas da cidade, na verdade, apoiaram, mas nossa base era a Assembleia, por ser a igreja maior na cidade, né? E em termos de proporção, nossa igreja tinha mais ou menos 80 membros. 80 pessoas iam para o culto de domingo normalmente. Sim. Então, no nosso evento do Viva Amor, nessa conferência, deu mais de 300 pessoas. Para uma cidade de 3 mil habitantes, é tipo 10% da cidade. Isso eu ia perguntar. A cidade, quantos habitantes? 3 mil habitantes. 3 mil. Então, deixa eu ver aqui. Não tem nenhuma cidade aqui para comparar, né? Próxima aqui não. Não tem. É uma cidade pequena, bem... então. E desses 3 mil, grande parte também mora nas comunidades rurais. Então foi 10% da cidade? Foi 10% da cidade. Mas calma que o negócio cresce ainda. E aí a gente fez essa primeira conferência e um detalhe. Pessoas que nunca tinham pisado o pé na igreja evangélica lá na cidade, na vida, porque como a cidade é muito católica, tinha muita essa rixa, né? Então católico às vezes nunca vai. Lá tem aquela igreja matriz. Tem, feita por escravos, inclusive. Então aí é bem tradicional. É bem tradicional. Bem enraizado. Bem enraizado. Meu pai fala que quando ele morava também, assim, cidade interior, ele falava que tinha gente até assim que tinha medo de crente, que falava assim, eita, ali tá vindo um crente. Tinha isso também ou não? Não muito, assim, mas tinha alguns irmãos da igreja, por exemplo, alguém ficava endemoniado, depende da religião, o pessoal ia pro pessoal chamado Quem irmão resolve Leonardo. é o povo crente. Isso, o irmão Leonardo ali, ele era espetacular nisso. Ele, inclusive, é o nosso líder de intercessão do Vivo Amor. Legal. Um abraço, irmão Leonardo, deve estar vendo irmão? a live aí. Leonardo. O irmão Leonardo, ele me chamava a atenção porque ele chegou a se converter depois, né, mais velho, e épocas ele orava 8 horas por dia. Então era alguém assim realmente com uma vida muito devota ao Senhor, assim, uma inspiração para mim. Eu quando vou lá para minha cidade, a gente sempre marca de orar na igreja à noite. E ele ama. Eu falei, irmão, bora orar às 5 da manhã? Ele, bora. É uma referência. É igual oferecer picolé para criança, assim. Ele chama ele para orar e ele sabe a Bíblia quase toda de cor. Então assim, ele é uma pessoa bem, bem top. Mas continuando a história, a gente teve um sucesso de pessoas no apelo. E o pastor falou, não, Cássio, todo ano, 2 vezes por ano, bora fazer esse evento. Esse evento foi muito bom. As cidades vizinhas que vieram participar, alguns jovens, ficaram apaixonados, falaram que divulgar para as outras cidades vizinhas. Nossa cidade é uma cidade pequena na região sudeste, né? A cidade de Conceição é pequena, comparada a Dianópolis e outras cidades da região. Mas está cercada de outras cidades. Está cercada de outras cidades. Assim, a 100 quilômetros de distância. A cidade mais próxima fica a 50 e a 88. Então, assim, mas ela é mais perto aqui da gente do que Palmas. Isso. Não, ela é 300 quilômetros de Palmas e 500 de Brasília, mais ou menos. Então está mais longe. Tá mais longe. Daí a gente pegou e fez o evento, foi um sucesso.
Daí a gente começou a fazer uma vez por ano, porque como eu estava finalizando a faculdade, começando a entrar no mercado, e veio a pandemia também, a gente não conseguiu atuar na pandemia, eu estava cidade pequena, sabe como é que é, a gente super isolação, todo mundo com medo, então não dá para fazer evento com muita gente e tal. E aí a gente pegou e fez em 2021, né, final do ano, e foi uma edição que marcou muito de 21, porque foi a edição que um dos cantores, ele chamou pastor Walter, que era o pastor da igreja, né, mais outros irmãos, o Ronildo, a Ruth e a pastora, e ele começa a cantar um hino, aquele hino do morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. É do Voz da Verdade? Isso. E ele canta esse hino, a igreja se quebranta, e ele nem sabia se o pastor sabia cantar. Ele falou, pastor, eu não sei se você sabe cantar, mas eu estou sentindo de Deus de você cantar esse hino. E a gente continuou nessa mesma cultura de fazer uma vez por ano, porque quando a gente dava, né? Inclusive a gente tentar com esse pensamento. A gente fez em 2021, veio uma cidade vizinha participar, e aqui eu vou falar um pouco do crescimento, né? Em 2018 a gente fez só poucos amigos evangelizando nas ruas, depois em 2020 a gente fez uma equipe com conferência e tal. 2021 veio a cidade vizinha participar, e 2022... Qual cidade? Na cidade de Taipas, Tocantins. Taipas. Isso. O pessoal do pastor Gilson lá veio participar. Gilson também. Ó. E aí veio participar. E 2022, o que acontece? 2 meses antes de o evento acontecer, eu estava falando com os pastores, né, sobre a data do evento e tudo. O pastor a gente estava conversando várias coisas, e a gente conversou várias coisas. E o pastor estava querendo viajar na data do evento. E eu falei, pastor, mas fazer seu senhor vai ser muito sem graça, não tem como você estar lá, né? E a pastora fala bem assim, Cássio, pra tudo tem um jeito, só não tem um jeito pra morte. A gente só não vai estar lá caso a gente não esteja aqui na terra. Isso estava falando no domingo. Quarta-feira, o pessoal me liga, falou, Cássio, os pastores estavam na viagem, sofreram um acidente e eles morreram. Não, peraí, como é que foi? Contei de novo, né? Vamos lá. A gente começou a organizar o evento em maio. Sim, maio. E aí, em maio, a gente começou a organizar e o pastor teve um erro de comunicação entre a liderança de jovens da igreja e o pastor, lá em Tocantins. E o pastor não foi informado da data. Eu conversei com a líder de jovens, ela, para informar, ela acabou esquecendo, o pastor não sabia da data direito, né? E aí a gente teve um atrito leve, né, professor, e tal, pra gente poder acertar a data. Ele falou, Cássio, vou viajar nessa data. Eu falei, pastor, mas a gente já combinou com as caravanas e tal. E aí ele falou, não, Cássio, mas vamos mudar de data então e tudo. E a gente tentou ali organizar uma data. E tendo esse conflito. Um conflito amigável. E isso é um ponto importante, bom você ter me lembrado disso, porque eu acho que tem uma chave aqui que me tocou muito, que o pastor me falou. A última conversa que eu tive com o pastor antes dele partir. No domingo a pastora fala, Cássio, pra tudo tem um jeito, né? Caso a gente não estiver na cidade, a gente talvez vai só para participar, só não vai ter um jeito se a gente morrer. Ela soltou essa frase. Essa pastora que falou foi quem? A mulher do pastor que faleceu. Mulher. Ela também faleceu. Então morreu o pastor, a pastora e mais 2 irmãos. Aí ela falou isso. Ela falou isso no domingo. E faleceu na quarta. E foi viajar. Eles já estavam em viagem na época. Eles estavam em São Paulo, vindo para Goiânia, no evento da Assembleia Geral, assim. Aí você preocupado e tal, aí você não se preocupa, vai, a gente dá um jeito. Só não dá jeito. Isso. Para a morte. Para a morte. Só não vai para a gente não estiver mais vivo. Ela falou mais ou menos isso. Aí... E também, no último dia, o pessoal falou assim, Cássio, tenta manter firme assim para o pastor mudar de ideia. E aí eu tentando ali fazer o pastor mudar de ideia para manter a data que eu queria. E ele falou assim, Cássio, você é um servo de Deus, você ouve a Deus, você é um filho de Deus, e você é o líder desse projeto. E ele assim, falando bem assim, com muito amor, com muita graça. Ele falou assim, Cássio, e um dos princípios de líderes é a obediência, de servo de Deus, é você ser obediente. Então, se o seu líder está falando para mudar a data, Cássio, melhor você atender o seu líder. E aquela hora eu me desmontei. E eu falei, amém, pastor, o senhor está certo, o senhor está correto. Eu baixei minha guarda ali, falei, não, quem sou eu para ficar, às vezes, topando, assim, pensando em fazer a de ideia, insistindo demais, né? E aquela hora ele me desmontou. Eu falei, realmente, esse é o princípio mesmo, vou obedecer o que o pastor falar. Então, assim, jovens, obedeçam os pastores, porque eu creio que talvez se não tivesse mudado de ideia, eu teria ficado com um grande remorso. Sim. E isso foi na terça-feira. Na quarta-feira eu ligava pro pastor para já combinar as coisas e tal. E aí me ligam, Cássio, você tá onde? Senta onde você estiver, senta que tem uma bomba para te contar. Aí ele contou. O que foi que rolou? O que aconteceu? Eles estavam voltando de São Paulo e uma carreta ultrapassou, veio para a faixa contrária, a faixa deles, né? E existia um acostamento e o carro do pastor foi desviar para o acostamento. Era um limpão assim que ele estava. E a carreta também foi para esse acostamento. Eles chocaram fora da pista.
E aí os 4 morreram na hora. Esmagou o carro. Foi bem feito. Carreta de melancia e tal, então foi bem feio, assim. E faleceu nesse acidente o pastor, a esposa? Pastor, pastora, o irmão Ronildo, que era muito ativo na igreja, a esposa dele, Ruth. Deixaram até uma filha também da igreja sem os pais. Foi muito, muito difícil. Muito difícil assim, para toda a igreja. Que foi um luto na cidade. Foi um luto absurdo, absurdíssimo. Assim, eu mesmo nunca tinha passado tanto luto assim. Eu lembro que eu tive até uma crise de ansiedade, não sei, eu fiquei tremendo no meu corpo, eu chorava aquele choro que consumia a alma, assim, porque a lembrança do último Vivo Amor e deles falando assim, e da música que o Lael, que foi o cantor, chamou ele para cantar, do Morte, Choro, Tristeza e Dor Nunca Mais. Esse vídeo assim repercutiu nas cidades vizinhas, assim, no velório, porque foi uma coisa que marcou o último evento que a gente teve na cidade, e o Lael sentiu de Deus de cantar essa música com ele, e mal sabia que era uma despedida. Exatamente. E aí, já pensou se você tivesse sido arrogante, exatamente, né? E querido assim sobrepor, impor, né? Exatamente. Impor a sua vontade, teria sido bem mais exatamente. triste do que com foi. Com certeza, né? Com certeza. Então assim, como eu tinha baixado a guarda, eu falei assim, não posso isso. Sou pastor, sou autoridade, eu tô aqui para te obedecer. Eu vi um favor de Deus muito grande, assim, até em mim, assim, tocar meu coração. E aí eu falei, cancela tudo, tô em luta absurdo, cancela tudo, cancela Vivo Amor, cancela tudo. E a gente teve um outro pastor que chegou lá, um pastor de uma igreja muito grande, que era de Grupi, era o vice-pastor de Grupi, pastor Paulo, que também estava vindo de uma igreja que perdeu o pastor-presidente, que é o João Feitosa, salvo engano. E aí ele foi transferido para Conceição. E aí a igreja, com ele, assim, há pouco tempo, a igreja entendeu que Deus recolheu mesmo os pastores estavam na glória, e nosso foco aqui, né, Eric, é encontrar com Jesus na glória, Sim. né? Um dia a gente poder olhar nos olhos dele e viver eternamente com ele. A promessa de vida eterna não é aqui. Né? Não é aqui. Então, esse pastor que chegou, ele começou a lidar com a igreja, enlutada, e a igreja começou a se recuperar muito rápido. E o pessoal falou assim, Cássio, faz um evento pequeno, nem que seja um evento assim menorzinho, mas faz algo, deixa em branco não, a cidade gosta. Isso no mesmo ano. Isso no mesmo ano. E faltando menos de um mês para a data que a gente tinha planejado inicialmente, um ano voluntário teve um sonho, que tinha um pastor nosso que faleceu, o pastor Valdo, falando bem assim, ei, por que vocês estão querendo fazer o Vivo Amor? Porque acham que eu morri? Não, é para vocês fazerem sim, e tal, Deus fala para vocês fazerem. E ele nesse sonho assim falando isso, e eu já estava com o coração já bem quebrantado para fazer, né? Porque eu falei assim, nossa, mas acabaram de morrer e tal, fiquei nessa, e muitas pessoas da igreja falando comigo, não, Cássio, bora fazer algo. E esse sonho foi mais assim, uma confirmação também de fazer algo. Difícil, né? Fazer alguma coisa nesse sentido, com sentimento, né? Sim. Mas aí Deus traz esse sonho. Traz esse sonho e também confortou muito o nosso coração. A igreja, a gente estava muito confortada. Ela entendeu de fato que Jesus levou. Que foi... A gente fica meio assim, arrasado no início, né? Mas depois a gente entende que nosso futuro é lá. Então, a eternidade é o que nos espera. O funeral de crente tem esse aspecto, né? Tem a tristeza, mas tem uma tristeza que tem uma alegria no fundo, que é... Né? A gente sabe que a morte é só o último passo para a promessa. Exato. Billy Graham mesmo dizia, né? Quando falarem que eu morri, não acredite. Eu apenas mudei de endereço. Exatamente. Paulo fala, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então ele tinha tanta consciência da eternidade. Eu acho que a igreja hoje falta isso. Eu às vezes vi que a igreja muitas vezes parou de cantar louvores, né? A Assembleia, creio que não, mas principalmente outras igrejas mais neopentecostais, elas não cantam tantos louvores que apontam para o céu, que apontam para essa esperança. Às vezes tem muito mais uma esperança para hoje, né? Para a terra. Cristocêntrica. Né? Cristocêntrica. Então a gente organizou o evento em 3 semanas e foi o evento maior que teve até então. Então a gente já tinha feito 2 edições de Vivo Amor com conferência, né? E fizemos uma última assim de cima da hora. A gente conseguiu levar bons preletores e foi o melhor evento assim que teve até então, assim, sabe? Talvez o impacto que teve também, né, da morte do pastor, às vezes chamou mais atenção. Também. Creio que talvez também tenha feito assim, dar despertado, né? Um despertamento, né? Isso. E foi engraçado que nessa época eu tinha uma liderança com os meus amigos da cidade e Deus tinha me dado uma palavra que ia mudar a liderança toda. Ele falou assim, ó, essa liderança da galera vai mudar, eu vou modificar. E eu ouvi isso e fiquei comigo, né? E no ano 2023 foi o ano que a gente foi organizar de novo. E foi um ano que já deu um crescimento bem expansivo, assim, né? Eu tenho uns slides depois que eu apresento,
que dá para você ver assim o crescimento 23 daquele boom, assim, né? Aí eu acho que foram mais ou menos 6 cidades participar, vizinhas. Nessa época né? já não tinha pandemia. Não, 23 já tinha acabado a passado. pandemia. Então, 23 a gente organiza o maior evento. Foi um evento que teve um pouco de desorganização, porque eu ali era o líderzão e ainda não conseguia delegar direito, não tinha um time ainda para eu poder delegar e a gente poder organizar as coisas com tamanha excelência, mas tinha graça de Deus. Então, assim, 2023 a gente fez o evento onde a nossa igreja teve mais ou menos 500 pessoas, quase 500 pessoas, 400 e poucas, então assim, foi superlotação máxima, não cabia mais ninguém, então visando a cidade de 3 mil habitantes, né? Então a gente fez um evento com quase 500 pessoas, um evento muito, muito assim, impactante para a cidade, fizemos uma grande carreata na cidade. E o Viva Amor foi se tornando cada vez mais conhecido, né? E nessa época eu decidi criar um time. Falei, não, agora eu comecei a conhecer pessoas que estão indo agora e que me deram um cartão de crédito, né? Eu comecei a ganhar confiança. Sim. Então um deles foi meu amigo, que eu participei da conversão dele na UNB, puxei ele, que ele é muito bom em questão de organização, de logística. Era seu colega de turma. Isso. O Lucas Vasquez, o Thales também, que são líderes comigo. Algumas pessoas da Life Shape também, que eu acabei conhecendo para a gente montar. A Life Shape é o quê? É uma organização também? Isso, a Life Shape é um curso de liderança, né? Na verdade é uma organização muito maior, né? Então ele tem alguns treinamentos de capacitação para gerar líderes. Então ele treina pastores e treina também um público jovem. Mas não é denominacional. Não, assim, ele foi criado pelos missionários americanos, que são até bem ricos, assim, eles eram missionários no Brasil e eles são muito, muito ricos. Eles têm aquela Chicken Filet, que é uma hamburgueria nos Estados Unidos muito famosa. Então eles criaram esse projeto no Brasil e alguns nos Estados Unidos. Então tem interação do americano com o brasileiro, é bem legal. E ele foca muito na parte de liderança. Então eu entrei para poder aprender mais, aprender ferramentas. E lá eu acabei me destacando em muitas coisas, aprendendo muitas coisas. Foi me proporcionado viagens missionárias, fui para o Ribeirinhos ano passado com eles. E foi muito legal. Mas 2024, que eu já estou caminhando para o encerramento da explicação sobre o Viva Amor, 2024, que a gente teve uma coisa também que mudou muito, girou a chave do Viva Amor, que foi quando eu conheci um amigo querido chamado Lucas Teodoro, que ele era fundador da época do Aviva School. Era um culto, ele fazia muitos cultos nas escolas e ele estava estourado nas redes sociais. E eu convidei ele para poder pregar e para estar com a gente. Fiz a reunião com ele e tudo, e ele falou, Cássio, eu sinto de Deus, quando eu estava explicando sobre o Viva Amor, que não é apenas para ele pregar no seu evento, mas para a gente se unir, a gente fazer uma parceria. Eu estou fundando um projeto missionário chamado Viva Mission, e a gente vai unir com o Viva Amor, e a gente vai fazer uma parceria para a gente poder impactar o Tocantins nesse ano. Então, assim, ele é bem assim, famoso nas redes sociais, e eu tomei um susto, que eu nem fui apresentar você conheceu ele onde? Online. Conheci ele pelo Instagram mesmo, né? E um pastor que pregou no Viva Amor falou, Cássio, chama o Lucas. E me insistiu muito para eu chamar ele, né? E eu não entendi por quê, eu falei com ele no privado. E aí ele me respondeu, a gente marcou a reunião. E nessa reunião ele propôs a gente fazer uma collab. E a gente fez essa collab. E nessa collab foi muito maravilhoso, porque o Lucas ele já tinha muitas visões evangelísticas também, missionárias. Hoje mesmo ele é líder do Aviva Universitário. Enfim, o Lucas é um menino de Deus, um amigo de Deus. E aí a gente fez essa collab com eles, né? E a gente fez lá em Conceição também a mesma edição, né? Que é a cidade onde eu nasci, fui criado. Mas já tinha muitas palavras de Deus sobre expansão. Desde 2021, Deus libera a palavra. Ó, isso aqui não vai ficar só aqui, isso aqui vai crescer, vai alcançar o estado, vai para fora do estado, vai para fora do país. Então Deus começou a liberar muitas palavras no Viva Amor, quando o Viva Amor era muito pequeno, muito pequeno. Então muitos pastores que iam davam as mesmas palavras. Quando a gente fez a parceria com o Lucas, foi maravilhoso o projeto, né? Ano passado foi a collab. Aí foi um impacto, né? A gente teve mais ou menos, a gente fez uma cruzada na rua. Foi o primeiro ano que a gente fez uma vez na rua, a prefeitura nos cedeu um palco, som, essas coisas. E aí a gente fez uma cruzada na rua, aconteceu várias curas. Então, tinha gente tinha problema na perna, o problema voltou, a perna voltou ao lugar, melhorou o andar. Uma moça tinha tido um derrame, tinha uma paralisia no braço, o braço voltou aos movimentos. Teve um avivamento. Teve um avivamento. Teve uma moça, essa história é boa, uma moça que teve um sonho, da zona rural, que vinha um cara de branco e trazia muita paz para ela e tudo. Ele falou assim, ó, amanhã vai vir algumas pessoas falar sobre mim para você.
E no outro dia, a nossa equipe de missionários chega lá na casa dela para poder pregar. E ela Então começa a vocês fizeram também um evangelismo ali, Isso, a gente faz evangelismo de porta em porta, a gente mapeia a cidade, então a gente separa grupos na cidade e mapeia também comunidades rurais. Então a gente envia equipes para comunidades rurais para fazer porta em porta. E esse trabalho não é só um dia. Não, ano passado a gente fez quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias. Esse ano a gente já começou quarta, então a gente já... Então, peraí, vocês então começa o trabalho de evangelismo porta a porta, mapeando a Isso. cidade, distribui os grupos. Exatamente. Então a gente faz da seguinte forma, essa é uma pergunta boa. A gente chega e a gente tem alguns tipos de ações que a gente faz, né? A gente faz evangelismo de porta a porta, nosso evangelismo mais tete a tete. A gente faz também uma ação com crianças, então sábado de manhã ou uma sexta pela manhã, a gente faz uma ação com crianças, que a gente convida várias crianças, aluga brinquedos, carro de pipoca, algodão doce, várias brincadeiras e também pregação do evangelho. Então a gente trabalha dessa forma também. E todas as noites temos cultos de avivamento, sendo que o último dia à noite, que é no sábado à noite, a gente faz uma cruzada na rua. Então a gente faz um evento na rua, som, faz sorteio. Nos dias anteriores é o quê? Na igreja? É na igreja os cultos. Então o primeiro dia é um culto mais para as igrejas da cidade, a gente une as igrejas. No outro dia já é um evento aberto para pessoas, né, não cristãs e tudo. E no último dia é um grande evento mesmo assim, na rua, aberto. E aí nesse dia que teve os milagres? Não só, nas casas também. Nas casas também tiveram vários milagres assim mesmo. Nesse dia foi muito interessante, ano passado lá em Conceição. Foi o último ano que a gente fez em Conceição, né, um evento assim maior. Porque a gente tinha feito 5 anos na mesma cidade. Então assim, a gente entendeu que a gente evangelizou e talvez nossa estratégia para a cidade deve focar mais no discipulado. Em, de alguma forma, tentar capacitar a igreja para poder cuidar das pessoas que... Isso já foi anunciado ali. Já foi anunciado várias vezes, né? Então, assim, a gente sabe que nunca é o suficiente, mas é muito quebrantamento. Muita gente vai para casa, as pessoas começam a chorar, se quebrantam. É assim, é fantástico, assim, é uma experiência muito, muito boa. E a viagem missionária, eu como líder falo uma frase que é o seguinte: o que Deus vai fazer dentro de nós é muito maior do que Ele faz através de nós. Então uma pessoa vai ali querendo pregar, querendo anunciar, mas ela volta às vezes com um impacto sobre o seu chamado. Ela volta ali quebrantada sobre o evangelho vivo e real. Às vezes ela falou assim, caramba, eu orei para uma pessoa, a pessoa foi curada, eu nunca tinha vivido isso. Então a gente vê um despertamento muito grande. Tem pessoas que vão para o Vivo Amor e começam a fazer outras missões e começam a se envolver muito em missões. Por exemplo, uma igreja mesmo, uma amiga nossa, que é a Batista Pacentar, ela foi mais ou menos uns 10, 15 missionários ano passado, e esse ano ela organizou a viagem missionária dela. De tanto que os jovens voltaram pilhados, animados por missões. Então, ou seja, não é só quem recebe a palavra lá que é cheio, né? São ambas as partes. Exatamente. Deus alcança os dois lados. Exatamente. Até daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre os 3 pilares do Vivo Amor, do projeto, que aí eu vou chegar nessa parte. Mas aí, 2024 a gente faz a cruzada, e aí a cruzada dá mais ou menos de 800 a 1.000 pessoas. Então você pensa, cidade de 3.000, onde boa parte mora na zona rural, quase 1/3 da cidade, ou mais talvez, que estava presente, foi ali para o nosso evento. E mais ou menos... 33% da cidade. Exatamente. Então, mais ou menos. Contando assim, o pessoal que mora na zona rural, então assim, já é muita gente que não está na cidade. Então, só o povo da cidade talvez até aumente a estatística. E a gente fez essa cruzada e foi um impacto assim muito grande. Foram mais de 60 a 70 pessoas para Jesus na cruzada, fora nas casas. A gente distribuiu 2.000 quilos de alimento e fez essa ação com crianças. Então esse foi o nosso trabalho durante os dias, né? E assim, todo mundo assim muito impactado, a cidade muito impactada, a nossa galera muito impactada. Ano passado foram pessoas de uns 7 estados. E a gente voltou a fazer esse ano, né, que foi o ano que a gente fez a primeira vez fora de Conceição. Lembra da palavra que eu te falei, que Deus falou que o projeto ia para as cidades? Então a gente aceitou o convite de um pastor na cidade chamada Lagoa da Confusão, que é a cidade que tem crescido no estado. A cidade cresceu 50%. Ela tinha 10.000, foi para 15.000. Então a gente sai de uma cidade de 3.000 habitantes para uma cidade de 15.000 habitantes. Lagoa da Confusão? Da Confusão. Lá no Jesus, que nome. Tem uma história lá, porque a pedra mudou de lugar e as pessoas pegaram e tá uma confusão, essa lagoa dá uma confusão, aí colocaram esse nome. E o crescimento da cidade se deve a quê? Agricultura. Muita plantação. E lá a gente expandiu também o Vivo Amor. Então a gente teve um crescimento de horizontes também. A gente entendeu que o projeto ele vai se mover em 3 pilares. O primeiro pilar é o despertamento ministerial. Como é que é isso, Cássio? O despertamento ministerial é o seguinte: o cristão que vai fazer missão e a própria igreja local, ele é muito despertado na nossa ação.
Então a pessoa vai ali para pregar, para querer ali abençoar outra vida, mas ela sai muito abençoada, ela sai muito tocada, ela sai muito apaixonada por missões, ela sai muito, os olhos dela se abrem para outra realidade. Às vezes eu estava vivendo aqui, Dentro de uma bolha, né? dentro de uma bolha, uma qualidade de vida boa, né? E a pessoa nunca teve a experiência de chegar na pessoa ali, tá Aqui em na Brasília rua. tem muito isso, né? Muito jovem cristão que vive numa bolha, não Numa conhece bolha. o Exatamente. interior do Brasil, as condições Exatamente. econômicas e de vida Sociais, mesmo. de vida, exatamente. E de compartilhar o evangelho. Eu vejo que muitas pessoas não teve a experiência de pregar para a pessoa na rua mesmo. Igual no interior você chega, bate na porta, oi, tudo bem, faz amizade, senta. Então assim, Mas aí também tem uma diferença. Fazer esse evangelismo de rua no interior, talvez seja um pouco diferente do que fazer aqui em Brasília, por exemplo. Eu já fiz Exatamente. evangelismo de rua aqui em Brasília, é difícil, ainda mais onde eu fiz Vicente Pires, por exemplo, aham. que é condomínio, né? É complicado. Não. E fiz em feira também, e aí você recebe assim umas respostas um pouco duras. Eu Acredito entendo. que no interior ainda tem um povo mais humilde, talvez deve ter também o pessoal um Aham. pouco duro, né? Mas não sei. Então, depende um pouco, né? Existe uma coisa que a gente faz, que é o seguinte, a gente abre nossas inscrições por meados de fevereiro, março, mais ou menos em abril, a gente começa um preparo com os missionários. Todo mundo que vai para a missão, a gente A inscrição é para os missionários. para os missionários. Sim. Então o pessoal paga uma taxa, né? E aí nessa taxa está incluso camisa, treinamento e alimentação e hospedagem. Tudo isso é incluso. Aí o transporte é pouca parte, porque às vezes o pessoal sai de Brasília, né? Igual Brasília saíram 3 ônibus esse ano, e tem muitas pessoas que saíram de Tocantins, saíram do Piauí. Então, assim, pessoas de 6 estados diferentes do Brasil, né? Foram para a missão esse ano. No passado foram 7 estados, a gente está de Rondônia, enfim. O projeto foi criando uma proporção que a gente foi assustando, né? Porque começou, como eu te falei, eu mais alguns amigos ali, começando, então a gente meio que consolidou mesmo essa imagem de viagem missionária a partir do ano passado e esse ano. Então como é que funciona? A gente aprova a inscrição da pessoa, né? A gente teve 400 inscrições, a gente tem alguns critérios, como ligar para os pastores, entre outros, para aprovar as pessoas. Nós levamos mais ou menos 150 pessoas. Tem uma triagem. Tem né? uma triagem, então não, a gente pode levar qualquer tipo de pessoa, não. A gente faz uma triagem mínima ali, né? Autorização dos pastores, entre outras coisas. Aí a gente aprova essas pessoas, a gente separa essas pessoas em pequenos grupos para eles terem comunhão e discipulado, alguns temas específicos, como identidade, Espírito Santo, dons. E a gente dá 3 aulas de evangelismo, incluindo uma aula sobre dons. Então a gente explica como é que é um dom de palavra de conhecimento, palavra profética, como fluir nesses dons. Então a gente, por nossa experiência, a gente tem muita gente experiente no nosso projeto, a gente consegue treinar, capacitar as pessoas, né? A gente sempre tem melhorado e aprendido com nossos erros, aperfeiçoado, mas a gente viu muito resultado nesse tipo de treinamento, né? Então a gente tenta capacitar as pessoas para como orar para pessoas. Eu vou chegar a botar a mão na cabeça da pessoa. Por exemplo, eu vou orar para uma pessoa. A pessoa às vezes é uma moça que sofreu um tipo de abuso. Sim. Se eu sou um homem, eu boto a mão aqui nela aqui, é meio invasivo, Dá pode ruim. abrir um gatilho de um trauma. de um trauma que ela teve. Então a gente sempre treina as pessoas, aconselha as pessoas, instrui as pessoas com base na leitura de campo. Então, um dos primeiros pilares sobre o evangelismo é a leitura de campo. Ano passado, eu fiz 4 viagens missionárias, uma para o Tocantins, uma para Minas Gerais, ambas foram do Vivo Amor, em parcerias com outros projetos, uma pela Live Shape para os ribeirinhos e outra para a Espanha, junto com a Viva, que é o do meu amigo Lucas. Então, assim, são 4 públicos diferentes, são 4 leituras de campo diferentes, e são 4 formas de abordar, evangelizar diferentes. Sim. Então, a gente está planejando realmente começar a fazer alguns workshops para treinar as pessoas e capacitar jovens como pregar, como evangelizar, como entender o evangelismo numa balada, o evangelismo dentro de uma cidade do interior. Fazer uma leitura, Uma né? leitura de campo. Então, Legal. essa leitura de campo ela é muito essencial para a pessoa É um poder... pré-trabalho. É um pré-trabalho. É uma capacitação, né? Então a gente tenta instruir as pessoas, capacitá-las e assim, o feedback é muito bom. A gente fez uma ficha de feedback assim e foi muito bom que a gente ouviu dos missionários, das pessoas. Então vocês têm vocês têm plataforma, alguma coisa assim, onde a pessoa se Não. interessa, vai lá, se inscreva? A gente tem no Instagram, né? Então a gente lança as inscrições, né? E aí no próprio Instagram a gente tem um link, Qual é o né? Instagram? É @vivoamor.oficial. Então nesse Instagram a gente lança as inscrições todos os anos. Que época mais ou menos vocês lançam? A gente lança mais ou menos em fevereiro. Fevereiro ali a gente lança a inscrição e vai mais ou menos para março, no máximo ali abril. Então, Aí são aprovados quantos ali, mais ou menos? a gente analisa um pouco a demanda da cidade. Então, por exemplo, cidade muito pequena, um pouco menos. Cidade maior, aumenta um pouco. Mas a gente aprovou em torno, acho, de uns 200 esse ano. E muitas pessoas às vezes foram desistindo em cima da hora, não puderam, surgiram imprevistos.
e foi em torno de 100 e alguma coisa, assim, foi 130, eu acho. Mais uma pessoa da cidade chegou quase a 190, 200 ali. Considerando os irmãos que ajudam, dá mais de 200 pessoas. E como é que é? O pessoal chega lá na cidade, tem acomodação? Como é que é? Tem. Então a gente trabalha em parceria com as igrejas da cidade. Normalmente as igrejas têm muito interesse no Olha aí, ó. projeto Viva Amor. Aqui é o Instagram. Viva o Amor. Não, é @vivaamor.oficial. Esse é outro. É ponto oficial, tá? Esse é outro. A gente tem uns 3 mil seguidores. É Vivo ou Viva? Viva. Viva o Amor. o amor.oficial. Depois ele procura aí pra gente. Aí Tá dando direct aqui, ó. Aí o pessoal vai lá, então vocês acomodam nas igrejas? Então, as igrejas, a gente faz mais ou menos um contrato ali, um pouco informal, vamos formalizar mais, sobre a tarefa da igreja e a tarefa do projeto. Então, as igrejas, elas preparam a acomodação pra gente, as escolas, limpam as escolas e tudo. As igrejas também, elas montam equipes para fazer a comida pra gente, né? E também as equipes para logística. Então, ir para a comunidade rural, aí as igrejas preparam deslocamento, os irmãos cedem os carros para levar pregador para, exemplo, pregadores vieram de Goiânia, pegaram um avião para Palmas, então para buscar, levar. Então a igreja, os pastores faz essa organização. Logística toda. E muitas vezes as prefeituras cedem para a gente um palco, som, né? Então a gente tenta trabalhar também assim com o apoio da cidade. Esse ano mesmo em Lagoa da Confusão foi muito interessante que uma vereadora em si, ela na Assembleia, ela fez uma menção honrosa pra gente, assim, elogiando, assim, junto com todos os vereadores da cidade, dizendo o impacto que o projeto trouxe. Porque né? A igreja tem esse poder de impactar e fazer algumas coisas Exato. que o Estado ainda não consegue, né? Exatamente. Então, isso é muito bom para o governo local, né? Com certeza. Resolve muito problema para o governo local. Com certeza. Inclusive, ano passado, a gente estava evangelizando lá em Minas, e um dos missionários contaram um testemunho, foi evangelizar uma moça, ela chora, se quebra no triabuloso. É esse Instagram aí, ó. É esse. Isso. Esse é o certo. Isso é o certo. Aí, meados de fevereiro, mais ou menos, A vocês gente lança lançam as ali inscrições, isso. o cadastro para quem é interessado, Isso, em fazer exatamente. missões. A gente está fazendo conferência agora, né? Inclusive até o louvor da DETAG vai participar com a gente. Enfim, e aí a gente lança as inscrições todos os anos. Então o pessoal tem que ficar ligado aí no Instagram. No Instagram, exatamente. Fica ligado no Instagram aí, que lá é nosso portal de notícias, né? Tem só o Instagram ou tem? Eu tenho o X também? Não, Por enquanto não, só Instagram mesmo, assim. A gente também abriu uma associação esse ano, né? Porque tudo era meu CPF, então eu tava com medo da malha fina me pegar. Porque a gente trabalhava com poucos valores, né? Então, a partir do ano passado, a gente começou a aumentar um pouco a demanda, né? A arrecadação. Então, a gente... E tem a questão do tributo também. Exatamente. A pessoa física Isso, exatamente. Então, descontava do meu dinheiro. Mas os missionários, como é que foi a história lá? Foi orar? Você falou é verdade, da questão social, né? Isso. Não, a gente foi evangelizar numa casa, essa história é muito boa. E a moça lá fica olhando pra uma árvore assim, e começa a chorar muito. Então o pessoal começa a falar sobre Jesus, o amor de Jesus, ela começa a chorar muito. E ela reconcilia, ela fala assim, gente, tá vendo aquela árvore ali? Eu já tinha comprado as cordas, eu me mato naquela árvore bem ali. Jesus. Só que hoje eu fui encontrado por esse amor. Então a gente vê muito esse... E aí, eu vou te falar, esse milagre aí não tem preço não. Esse não tem preço. Porque salvar uma vida, assim, de ir pro inferno, Exato. Rapaz. Porque tem muitos milagres, né? Milagre de cura e tal, mas, cara, salvar uma vida, assim, do suicídio eu acho que valeu todos os anos. Você não acha, não? Não, creio. Porque não, assim, eu vou te falar, quem faz isso? Só Jesus, né? Não tem como. Inclusive, também a gente teve um testemunho do ano passado, foi uma jovem, até falar o nome dela, Irislânia, muito querida. Ela estava afastada, estava com altas crises existenciais, falando assim, não sabe por que estava viva. Jovem, assim, 16 anos por aí. Não sabia por que estava viva, não sabia por que estava nessa terra. E nesse tempo a gente foi evangelizar a casa dela, e ela não queria receber a gente, falou, não, vá contou que não, para os pais dela, e a gente foi. Tava na depressão mesmo, né? Naquela bad, assim, que não quer receber ninguém. Eu creio que sim, assim, ela tava, tipo, bem repulsa a cristão, assim. E a gente chegou lá, e a gente sempre chega com muito amor. Então a gente fica com um sorrisão, como é que você tá? E pode dar um abraço e tudo. Assim, bem simpático, né? E ela pegou, eu lembro que ela tava muito dura, e eu lembro que uma lágrimazinha, assim, caía quando a gente cantava um louvor, assim, cara, só uma lágrimazinha, assim. Mas assim, ela com o semblante muito fechado. 3 meses depois, ela manda mensagem, Cássio, você não tem noção que minha vida se tornou depois que você vier aqui em casa. Hoje eu tô firme, criei um grupo de evangelismo com meus amigos aqui na igreja, e assumiu parte da liderança dos jovens da cidade, acho que foi a área de secretaria dos jovens, e esse ano foi como missionária para o Viva Amor.
Ela foi pregar o evangelho com a gente. Que coisa, hein? Fez curso de teologia depois, um seminário de legal. teologia. Então, assim, Isso aí é interessante, porque às vezes você até vê a pessoa, você faz tudo, você fala assim, mas depois você vê o resultado. Eu falo isso porque aconteceu comigo também. Eu já trabalhei com vários jovens, assim, nesse estado e tal. E alguns deles olhavam assim, eu esforçava, cantava, falava, pregava e tal, mas o semblante não mudava. Sim. Só que depois de um tempo, né, assim, a gente vê que é o Espírito Santo mesmo que trabalha, né, vai trabalhando. Talvez você não tenha visto nela assim de imediato, né, mas depois... Sim. Não, e às vezes a gente tenta mensurar o sucesso do evangelismo quando a pessoa chora. E acontece Sim. muito. Igual, teve muitas pessoas que às vezes choraram, quebrantaram, mas a vida não mudou. Chorou, aceitou Jesus e tudo, mas depois não permaneceu. E teve gente que às vezes estava com o coração ali, ó, fechado, cara fechada, mas aquela Mas lá semente dentro, enraizou. Então, o processo, né? É o processo. Então a gente tenta mensurar, falar para o pessoal, ó, o sucesso do evangelismo, desculpa, o sucesso do evangelismo não é somente quando a pessoa aceita Jesus. O sucesso do evangelismo é compartilhar a boa notícia. Jesus não disse, ir de converter, não, ir de pregar. Então nós temos esse comissionamento de ir, de pregar, de fazer discípulos e de anunciar as boas novas. Então a gente sempre tenta enfatizar muito isso para os nossos missionários, assim. E esse ano lá em Lagoa, a gente fez essa edição diferente para a gente, né? Uma nova cidade, uma cidade 5 vezes maior. Foi um desafio. Muito, muito desafiador. A gente tinha tribos indígenas para serem evangelizadas. A gente tinha uma cidade, às vezes, que tinha uma logística um pouco As diferente. tribos indígenas lá tem um certo acesso, são Então, mais fechadas. Tinha um irmão que tinha acesso a uma tribo bem isolada. A gente foi para 2 tribos, uma com mais acesso, o pessoal era mais familiarizado, né? E outro pessoal um pouco mais isolado. Eles falavam até javaé também e português. Então, mas as criancinhas falando javaé e tudo, era bem legal. E nessa viagem dos índios foi bem engraçado, que a gente tinha que atravessar um rio de carro. Então a gente atravessava no rio de carro, porque o rio era seco. Mas assim. o rio seco. Seco 100% não, a água ela era mais ou menos assim, depois da roda, assim, um pouco acima da roda. A água não estava seca não. Sim. E aí o irmão foi para atravessar e errou o lugar. E o carro atola no meio do rio. E era uma caminhonete. E aí a outra mais foi tentar passar, poder salvar ela, atola também. E a água estava tão alta que começou a entrar água dentro do carro, dentro do banco e tudo. E o pessoal lá desesperado, e o pessoal, tem piranha, tem não sei o quê. E a gente assim, em pânico assim, Jesus, não estava na nossa matriz de risco, né? Porque os irmãos que levaram a gente, os irmãos que já conheciam a região, então eles falaram, pode ficar tranquilo, é aqui e tal. Só que não esperava por isso. Aí achamos um trator, o trator tirou os carros e deu tudo certo. Chegamos nessa tribo e a gente pregou o evangelho. Lá na tribo a gente levou ações médicas e dentista. Então a gente levou alguns profissionais da odontologia e médicos também. Então era uma comunidade que não era tanto evangelizada, porém com acesso da ação social, eles se quebrantaram para os cristãos. Não, vem cristão, pode vir aqui na minha aldeia quando vocês quiserem. Essa foi a tribo mais isolada. Era mais isolada. Era uma tribo com 8 famílias, então a gente deu cesta básica para cada um, 2 cestas básicas para cada família. Eram 2 famílias? Eram 8. 8. A gente deu mais ou menos 2 cestas para cada família. A gente fez os atendimentos e no final a gente fez um grande culto. Lá onde a gente pregou de Jesus, muitos fizeram oração de confissão. E assim, foi muito gostoso, muito prazeroso. Eu lembro como é que foi o relacionamento com eles? Foi legal? Foi tranquilo. O índio, o cacique, né? O Apajó, não sei muito bem a expressão, ele era já conhecido como evangelho, né? Ele já era cristão ali, mas muitos não eram. Então eles abriram porque conhecia o irmão pastor que estava com a gente. E lá eles assim foram abertos com a gente. A gente sempre tenta ter esse evangelismo mais de relacionamento, de bater papo, não de querer eles engoliram o evangelho de goela abaixo, mas assim, cara, senta, ouve, escuta, e ali você começa a introduzir algumas coisas, pega alguns ganchos e começa a introduzir o evangelho. Então, os caras que nos salvaram com o trator, que tiraram os carros, a gente foi no final falar com eles, eu falei assim, cara, assim como vocês, durante esse rio aqui, vieram com o trator e nos salvaram, um dia nós estávamos perdidos, um dia nós estávamos afundados nos nossos pecados, e Deus providenciou o seu próprio Filho para nos salvar. Então, toda oportunidade para evangelizar. Toda oportunidade para evangelizar. E talvez Deus mesmo faz essas oportunidades acontecerem, né? Exatamente. Aí o esperto vai lá e... Aí você usa, exatamente. Então você usa um exemplo ali que a pessoa viveu, que ele nos ajudou e eu puxei isso para falar do evangelho. Então, evangelismo de rua, principalmente interior, é isso. É você fazer sempre associações
conversa com a pessoa ali sobre, às vezes, a realidade da pessoa que quer plantar e tudo, e você pega ganchos ali, procura ganchos e planta. Porque não adianta você querer pregar, por exemplo, para os índios aí, utilizando uma linguagem que eles não Exatamente. conhecem, não sabem, né? Exatamente. Tem que tentar usar ali a cultura do local. Cultura local. E aí a gente teve até, assim, eu tenho um WhatsApp do Cacique, e ele postando, assim, acho que mês passado. Vê aí, ô Will, se é cacique ou pajé que fala. Qual é o líder da tribo? Qual é o nome da líder da tribo? Lá, qual é o nome dos índios lá? Pajaé? Eles falam Javé, mas é Oatini, salvo engano o nome da tribo. Oatini. Eles postaram no Instagram, no WhatsApp dele, bem assim, que eles têm Wi-Fi, né, e tudo. Aí ele postou assim no WhatsApp dele, bem assim, TBT do Viva Amor, TBT? quando veio aqui na nossa aldeia É, e tal, e aí a gente tava cantando e tudo. Então, assim, a gente viu que eles disseram, não, voltem mais vezes. E aí a igreja tá indo lá, semanalmente praticamente, fazendo um trabalho evangelístico. E aí o pastor falou assim, Cássio, você não tem noção do quanto esse trabalho evangelístico que foi feito aqui durante esses dias abriu as portas para a igreja poder entrar. Então a gente trabalha de fato para ajudar a igreja local, para contribuir para a igreja local, para poder servir as igrejas. Então a gente não é um projeto, a gente não é uma igreja, a gente não é um projeto que quer tomar, nos gabar, não. A gente está aqui para servir. A gente está aqui para poder... Evangelismo que abre portas. Que abre portas. Para o evangelho e aí... Isso. Tanto é que as pessoas que a gente ganha para Jesus, a gente pega os contatos, passa para as igrejas locais cuidarem das pessoas. O pastor fez um jantar depois com as pessoas que aceitaram Jesus. Então, assim, a gente ainda está melhorando essa parte do discipulado, porque eu quero ter como métrica do Vivo Amor no futuro, voltar na cidade e participar de batismos. Legal. De ver muitas pessoas sendo batizadas e falar assim, caramba, esse aqui é um dos sucessos nossos. Legal. Mas esse ponto que a gente falou, do projeto, que eu tô aqui no primeiro, né? Despertamento espiritual. Primeiro é o Despertamento espiritual. O segundo é justiça social. Como assim, Cássio? A gente entende que o evangelho ele tem que ser feito também com obras, né? Lá em Tiago vai falar, né? Que, mostra a sua fé, mostra minhas obras. Mas o evangelho tem que ser levado, de fato, com obras, né? Então, esse ano, a gente... Eu acho que... Olha, eu trouxe aí. Cacique? Eu acho que existem os dois, mas eu acho que tem uma certa diferença. Acho que é cacique mesmo. Eu acho que é cacique mesmo, como lá falava. E aí, então, sim, nosso primeiro pilar, despertamento espiritual, né, da igreja, dos missionários, é aquela frase célere. O que Deus vai fazer dentro de você é muito maior do que Deus vai fazer através de você. Então, esse impacto que é gerado nos missionários é poderoso. Segundo pilar, é o pilar da justiça social. Como assim, Cássio? A gente entende, né, que a igreja tem que agir também em prol, né, das pessoas que precisam. Então a gente fez esse ano distribuição de mais ou menos 3 mil quilos de alimento em cestas básicas que a gente conseguiu arrecadar. A gente levou a equipe com médicos, dentistas, psicólogos, profissionais da beleza. Isso são voluntários. Voluntários do projeto, para poder servir a cidade. Então a gente levou lá médico, mais dentista lá, a comunidade indígena lá que quase não vai. Então, assim, a gente de alguma forma tentou impactar e compartilhar o evangelho também amando, né? Sim. Então, atuando dessa forma. Então, a gente fez ação com crianças, fizemos também a ação com crianças, os atendimentos médicos e a distribuição de cestas básicas e de bíblias. Então, isso cumpre o nosso segundo pilar. Nosso terceiro pilar é o pilar chamado de legado. Qual o legado que o projeto deixa, né? Então, a gente ouviu alguns testemunhos de pessoas que queriam se matar, ou uma voluntária que tinha um nível de depressão, ansiedade, e aceitou Jesus e hoje está evangelizando com a gente. Mas também a gente está pegando alguns jovens da cidade e implantando alguns cultos nas escolas. Lá no Tocantins não tem a cultura de algum clubinho nas escolas, não tem. Então a gente está pegando alguns voluntários. De maneira geral ou, de maneira geral. Ou cristão? Cristão, de modo geral. Assim, é porque o cristão normalmente tem aqui em Brasília, né? Lá não tem nada. Então, assim, não tem essa cultura. Em algumas universidades, cidades maiores, como Palmas, Grupi, Araguaína, tem algumas coisas, mas interior não tem nada. Então, a gente, como Viva Amor, estamos fazendo um mapeamento e um plano para a gente começar a evangelizar nas escolas. Já começamos nosso projeto piloto na Lagoa, chamado GPS, né, que é Guiados pelo Espírito. E a gente teve as reuniões, né? A última reunião parece que mandaram foto para a gente, tinha mais de 37 pessoas. Ouvindo do Evangelho. Isso na escola? Isso na escola, É a escola lá que é na fundamental, Lagoa. médio, Ensino médio. Ensino médio de faculdade, acho que é o IFTO, lá no Tocantins, lá na Lagoa da Confusão. Então a gente
montou um treinamento, a gente tem um voluntário que entende sobre isso, o Jonas. A gente montou um treinamento, capacitamos pessoas e estamos acompanhando essas pessoas. Então, isso faz parte do nosso legado. A gente tem também uma ideia de melhorar a questão do discipulado nas igrejas locais. A gente vê a carência das igrejas em discipular. Então, a gente está se conectando com alguns pastores, aprendendo algumas estratégias para poder melhorar e facilitar as igrejas do interior a cuidarem mesmo das almas. Porque às vezes a gente é muito bom em evangelizar, em pregar, mas talvez não tão bom da mesma forma em cuidar. Dar continuidade. Em dar continuidade. Então a gente tem essa ideia do legado mesmo de ser nosso sucesso do projeto Batizar. Então a gente tem esses pilares e também de mobilizar algumas ações, como workshops, a gente vai fazer alguns treinamentos, dentre outras programações que a gente está planejando para o próximo ano. Legal. Aí você falando assim, quem escuta fala assim, nossa, é muito fácil fazer um trabalho desse aí, né? Mas teve desafios, teve momentos que você, pelo menos em algumas pessoas assim, acho que melhor dar um tempo ou não? Como é que foi essa... Agora falando dos desafios. Sim, perfeito. Então, Eric, os desafios são constantes, eu acho que quase todo ano vem esse pensamento de às vezes é bom dar um tempo, mas eu tento ser muito fiel ao que Deus está querendo fazer, sabe? Eu tive uma experiência na minha cozinha no passado, onde meu irmão começou a tremer e eu comecei a orar em línguas e fiquei mais ou menos uns 10 minutos ali e no final Deus falou claramente comigo, levante os trabalhadores. Eu creio que Deus, ele tem pressa em avivar uma juventude, avivar um povo para poder cumprir o chamado, para poder anunciar, para poder resgatar a vida, sabe? Eu tenho muito essa certeza, essa clareza, sabe? E é por isso que eu tenho queimado. Eu hoje sou engenheiro civil, trabalho 44 horas por semana, tenho atividades na minha igreja local, tenho atividades na minha casa, profissionais, viajo a trabalho bastante, estava em Roraima na semana passada e não tenho nenhum tipo de benefício monetário com o Vivo Amor, eu realmente dou recursos, dou tempo, tenho estudado para algumas coisas, então às vezes o Vivo Amor, querendo ou não, pega muito do meu tempo, tenho que sacrificar um pouco de tempo de estudar para poder focar no Vivo Amor, mas eu sei que a recompensa veio dele. Eu sei que... E ouvindo você falar, eu só fico pensando, né, quanto tempo a gente, né, e muitos jovens perde, né, assim, a gente vê a necessidade de Deus, é claro que Deus sempre vai levantar alguém, e se esse alguém se dispor, ele vai levantar outro, né? Isso. Mas a gente vê como nossa juventude perde tempo, assim, de não fazer, né? E eu acho que é raro achar alguém como você assim que se dispõe a fazer, porque fazer a obra de Deus não é fácil, né? Por mais que pareça, às vezes tem gente que tem uma ideia errada, que é glamuroso, né? Que negócio todo, né? E tem gente até que tem umas ideias um pouco tortas, né? Nossa, vai estar ficando rico. E não é muito pelo contrário, né? É o amor por si só. Acho que quando a gente entende quão amado nós somos por Jesus, é inevitável a gente não querer compartilhar ele. E tem a história do avivamento dos moravianos. Não sei se você conhece essa história. Você conhece? Mas eles se venderam como escravos para poder pregar em uma ilha. E no barco, quando eles estavam se despedindo da sua família, todos chorando, sabendo que nunca mais iam encontrar com eles, existe uma das frases que fala que o cordeiro é digno de todo sacrifício. Então, e diz que até esse grito desperta John Wesley, né? Então, eu vejo que... E construir uma grande nação. Exatamente. Então, eu vejo que o evangelho, quando a gente entende quão amado nós somos, quão perdoado nós somos, independente se você viveu no mundão ou nasceu num berço cristão, nós somos muito perdoados, nós somos muito amados e não tem como, eu creio, que um cristão que esteve em contato com essa mensagem, se apaixonou por Jesus, reter isso para si. Não se sentir devedor, né? Não se sentir devedor dessa mensagem. Então, que o evangelho realmente, que eu gaste minha vida no evangelho, que eu gaste minha vida pregando a palavra. Tenho muitos sonhos, quero construir muito uma família, tenho então, vários projetos. Então, você ainda não casou? Não, tô solteiro. Está disponível aí para as moças cristãs? Tô solteiro, tô em oração, tô no tempo de cada vez mais me preparar emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, ministerialmente. E entender também que a moça que eu for me casar, a gente tem que estar dentro desse propósito. Tem que estar dentro desse propósito, não tem como desalinhar, não tem como não ornar isso. Então isso é uma preocupação, porque eu lembro que eu recebi algumas palavras sobre
sobre esse chamado, sabe? Sobre isso se expandindo mais. Então, eu mesmo assim estava na Espanha ano passado pregando e eu vendo assim, tipo, como é importante estar com uma pessoa que tem a mesma paixão, tem o mesmo desejo, porque senão vai querer um puxar pro outro, um vai se anular, então assim, é melhor ficar na posição de aguardar, de esperar, de orar, de se preparar, né? A Bíblia não é um livro para a gente encontrar a pessoa certa, mas é o livro ideal para a gente ser a pessoa certa. Né? Então, eu tenho essa convicção e esse pensamento como estilo de vida. Perfeito. Agora, em relação àqueles jovens que têm no coração, sabe? Fazer um trabalho como esse, ou então diferente, não sei. O jovem geralmente tem ideias boas, o problema é executar. Isso. É colocar em prática, fazer acontecer, né? Ou então, às vezes, fica esperando acontecer alguma coisa, né? O que você pode dizer para essas pessoas, para esses jovens, ou até adultos mesmo, né? Já acha que não dá conta, não é mais jovem, se fosse, né? Enfim, de maneira geral, que conselhos você daria para alguém que tem ideia, mas ainda não executou? Perfeito. Olha, o que eu falaria é o seguinte, né? Entenda o que Deus quer para você, né? Porque eu vejo que às vezes tem pessoas que às vezes tá ali ligada pelo movimento, então, o Cássio fez um projeto assim, vou fazer um assim também. E às vezes assim, tem pessoas que são guiadas pelo próprio umbigo no sentido de não ter uma direção clara de Deus. Eu vejo muito sucesso no Viva Amor hoje, 100% porque tem um favor de Deus sobre nós. Então, se Deus fala assim, Cássio, para com o amor, para com a notícia básica, para com tudo isso, é outro plano, amém, tô aqui. Então, tem que nascer no coração de Deus. Né? Primeiro eu tento entender o que Deus tem, né? E não uso isso como desculpa também. Às vezes as pessoas, tipo assim, eu quero que um anjo desça para poder falar. E não é muito assim. Me dê aqui o projeto pronto. Isso, é um incômodo, é uma insatisfação. Vai começar muitas vezes assim. Uma insatisfação, um incômodo, uma causa que vai te doer. Você fala assim, meu Deus, eu fico agoniado com esse negócio. Fico agoniado com as crianças que passam fome. Eu no Viva Amor mesmo preguei muito sobre isso, sobre essa ardente expectativa do mundo, né? Pela manifestação dos filhos maduros. Então, e foi assim, um chororô todo assim do pessoal. Por quê? Porque ali no Viva Amor, existiam muitas pessoas que vão criar projetos muito maiores que o Viva Amor. Muitas pessoas que estavam entregando sonhos, projetos, que eu conseguia sentir isso, que vão ser muito maiores que o Viva Amor. Então, que o Viva Amor vai servir apenas como o chão para ele poder voar. Entendeu? Então, assim... O start. O start. Então, assim, o que eu falaria? Vamos lá. Dicas práticas. Vou fugir da subjetividade. Primeira dica. Entende Deus, esteja em oração, conheça o que Deus está querendo de fato, tenha clareza sobre isso. Segunda dica, procure pessoas que queimam por isso, monte uma equipe, monte um time, tá? Se não conseguir montar um time de primeira, vá sozinho mesmo, mas tenta montar um time, encontrar pessoas que queimam por essa causa também. Outra coisa, tenha pessoas para te mentorar, para te aconselhar. Então hoje eu tenho alguns mentores, Eric, que eu sento, que eu me aconselho, que eu entro em tomar a peia mesmo. Falo assim, cara, eu tô aqui para apanhar. Existe uma frase que eu gosto muito, que quem não é acompanhado não é quando vai cair. Não é se vai cair, mas quando vai cair. É só questão de tempo. É só uma questão de tempo. Então é muito importante, muito necessário nós, que somos líderes, ou que talvez não somos, mas procurarmos alguém para nos acompanhar, para nos mentorar, para você falar assim, cara, eu tô falando isso aqui, o cara vai falar para você, isso aqui é seu coração, vaidoso, isso aqui é porque você quer glória para si. Aqui na Assembleia a gente tem muito respeito, e não só respeito, e também como mesmo liderança, como pastor, né? O pastor o pastor presidente e os pastores, né? São os nossos líderes que se falar não é não, se falar sim, né? É o nosso guia no sentido de obediência e fidelidade. Né? Isso é importante, porque quem não respeita o pastor, o seu líder espiritual... E esse é um ponto interessante, porque é muito jovem que cria movimento, e isso é isso que eu queria chegar. Eles criam movimento porque, assim, às vezes para eu poder chegar na igreja como uma destaque da vida, uma igreja séria, galgar um caminho de obediência aos meus líderes, entrar em uma área, servir, as pessoas, reconhecerem o Cássio, o cara é um cara que serve aqui, me colocar na posição de destaque, de liderança, para depois eu chegar em uma posição de liderança,
demora um tempo. Uhum. Então, criar um movimento, a pessoa já pula várias etapas e já chega nesse lugar de líder. Uhum. Então... E o que acontece, que eu queria dizer é o seguinte, chega, Deus permite chegar, só que aí começa a querer rachar também, Exato. quer concorrer, Uhum. quer se tornar autônomo, né? E aí a gente, não que possa acontecer de ter um projeto de Deus no sentido ou de outro, mas o que acontece é o risco de começar a haver comunidades ou, não sei, grupos que não têm aquela firmeza mesmo, que não tem aquela cadeia, né, de liderança, de firmamento. Não é um projeto, é uma igreja sadia, né? Não é. Vira algo centrado no líder, E um às líder vezes autoritário. até é um movimento sem igreja. Isso. Então, assim, um movimento sem igreja é um movimento que não aponta para a igreja. Eu acredito que todos os movimentos, eles devem apontar para a igreja local. Porque a igreja foi Isso é importante. o que Jesus deixou. É o que você falou. Pode repetir, que é todo o movimento tem que apontar para a igreja local. Eu vejo que é essa a essência. Porque Jesus, ele não fundou o movimento, ele fundou a igreja. Exatamente. Assim, sobre essa periferia, a minha igreja. Então... Porque corre o risco de virar um estilo de vida, por exemplo. Exato. Movimento cristão que não tem igreja, quando eu falo igreja, é igreja, instituição, corpo de Cristo e pastores, e congregacional, né? Isso. Que tem uma congregação ali. Perfeito. Vira um estilo de vida, uma filosofia, né? Aí entra brecha para heresias, falsos ensinos, líderes abusivos. Então, assim, acontece muito. Então, por isso eu toquei nesse ponto inicial de a pessoa ter certeza em Deus, ter o coração em Deus, porque essa é a essência. Porque às vezes eu queria criar um movimento porque eu não quero passar por um processo de uma igreja, aí você tem que ver se seu coração está no lugar certo. Porque se não tiver, não vai prosperar. É aquela coisa de 1, 2 anos ali e tal, vai ter um Instagram legal, essa pessoa é popular, vai hypar e depois morre. Porque não existe um favor de Deus naquele negócio. E aí o pessoal começa a seguir a cabeça e as ideias daquele líder. E às vezes aquele líder tem alguma ideia assim que é totalmente mirabolante. E aí aquele pessoal, aquele movimento começa a seguir aquele negócio quando você vê, tá acontecendo coisas ali e o pior, tá manchando o nome da igreja. Exatamente. Então esse é o cuidado a ser tomado. Então, voltando para os conselhos práticos, tenha esse coração em Deus, essa clareza, né? Busque mentores, pastores, pessoas para te acompanhar, pessoas para poder te aconselhar. Aprenda também sobre matriz de risco, sobre liderança, sabe? Eu acho estudar que é importante. Estudar é importante. Eu fiz a Live Shape justamente por isso. Porque eu tinha um projeto, entendia que Deus me deu esse projeto, Deus confiou a mim, esse projeto não me deu, mas confiou a mim, né? Qualquer coisa ele pode botar outro líder depois, é dele, não é meu. Mas eu não tinha habilidades e ferramentas. Eu acho que no começo eu feri muita gente, talvez, por não saber lidar, não saber honrar, porque estava fazendo as coisas sem ter aprendido muito. No processo pode acontecer. No processo pode acontecer. O importante é aprender e não repetir. Exatamente. E buscar por aprendizado. Então eu aprendi sobre matriz de risco. Então a Live Shape para mim foi assim, maravilhoso. Eu aprendi sobre matriz de risco, eu aprendi sobre temperamentos de pessoas. Então eu sei que é uma pessoa colérica, uma pessoa que eu consigo delegar tal função, um fleumático, uma pessoa mais organizadinha, eu consigo ligar tal Você tipo de função. administra então esse relacionamento interpessoal. Exatamente. E o Viva Amor tem uma marca muito clara, que é a marca de todo mundo se sente muito pertencente, amado lá dentro. Então eu vou tratar o pregador mais famoso e a pessoa, às vezes, mais, talvez, menor do grupo, da mesma forma. Talvez eu vou dar mais atenção para esse do que para esse. Você cria valores comuns. Eu crio valores comuns. Eu vejo que é um valor que o Viva Amor tem entregado. Assim, a gente ouviu muito isso. A liderança, ela não tinha... uma cultura da liderança nossa mesmo. A gente não tinha esse glamour de somos líderes, somos cadeiras separadas, não sei o quê. Não, a gente era muito assim, abraçava todo mundo. Um espaço VIP ali. Isso, não. Então a gente... E até os ministros também, às vezes, estavam com a gente, estavam no meio de todo mundo, no meio da galera. Então, assim, a gente não tinha área VIP, não tinha essas coisas assim, muito não, né? Assim, às vezes é uma coisa reservar, honrar e tal, normal, né? Não, mas não... Não, tem a honra a ser dada, né? Exatamente. Sim, claro, importante. Muito bom. Fora o Viva Amor, tem outros projetos? Que eu participo, que você participa? Então... o Life Shape? Life Shape. Como é que é? Isso, assim, tem plataforma, se o pessoal quiser conhecer mais? Tem também, tem um Instagram, só direito, achei Life Shape Brasil. Mas o pessoal coloca... Olha pelo meu Instagram que tu vai achar. Life Shape Brasil. Tem dois, é o que tem mais seguidores. Como é que é lá? Tem cursos? Então, lá tem cursos. Tem cursos preparatórios para pastores, líderes e também tem cursos para
pessoal tá na fase estudantil, então de 17 a 23 anos. Eu mesmo entrei e a gente tem uma entrevista para entrar. É assim, são 7 etapas da entrevista, não é só se bem inscrever, organizado, não. E aí você paga uma taxa ali simbólica e aí você tem vários cursos, ó, esse Instagram aí, ó, Live Shape. É um movimento assim que me marcou muito, assim, que aprendi bastante, a gente tem reuniões. Mas aí como é que é? É online ou O também tem pastor aulas? não, é web aqui em stream? Brasília, aqui em Brasília. Então você que é jovem aí de 17 a 23, 24 anos, recomendo, hein? Mais ou menos mês de então agosto. não dá pra mim mais, não dá. Para pastores e líderes tem. Aí vai ter as sessões para pastores, acampamento para mulheres, para homens, então assim, é bem organizado. Tem uma conferência todo ano, tem uma Isso aqui conferência. é o desembargador? Não, tô confundindo. Não sei. Eles levam pessoas bem influentes, assim. O William Douglas, não, né? Se Passa brincar, próximo aí. se brincar, o William Douglas, ele é amigo deles. Volta ali, Aqui é Márcio Cunha o nome. Aí, ó, esse do meio aí. É o William. É o William Douglas? Não, acho que é Henrique Duarte. Tá Henrique Duarte. Henrique Duarte. Mas o William Douglas também é parecido. amigo deles. Legal. Ele é bem influente. A Life Shape é essa organização que foi criada pelos americanos, né? O pastor Heber, o gerente, esse cara aqui do meio. O Herbert é da nossa igreja. Não, o Weber, esse do meio. Do meio aí, ó. Isso. Ele é o representante hoje da Life Shape. Ah, tá. Muito amoroso, uma pessoa excelente assim. Ele é um cara Mas aí, extraordinário. essa... São 3 anos de curso, né? A gente 3 tem, anos? A gente tem todo mês um encontro. Então, e tem desafios e tudo. É bem interativo. Mas é não Não, denominacional. Exatamente. Não é. É aberto para as igrejas. Exatamente. É um projeto que apoia as igrejas, faz ações junto com a igreja, parcerias com a igreja. É muito ligado ao Viva Amor também. A ideia nossa, a gente aprendeu muito com isso. O Herbert Carvalho, que que segue, né? que eu vi ali que estava ali. Ah, sim. É da baleia, né? Da Sei baleia. Ele Pois esteve é, aqui legal. com a gente também. Muito legal. Bom, foi um prazer conversar com você. Agradeço. Aqui no nosso podcast show, mas a verdadeira fé é essa que você compartilhou conosco. Amém. Impactou muito a mim. Glória a Deus. Acredito que também impactou quem assistiu, porque é essa fé genuína que às vezes a gente procura assim, sabe? E não acha. É um pouco complicado. Eu acredito que o Brasil vai, não só o Brasil, eu acho que os cristãos no mundo vão passar por um avivamento muito grande, sabe? Mas eu acredito que vai vir uma perseguição aí antes. Mas quem já está nesse estágio, assim, sabe, de fé, de comprometimento, né, já está mais bem preparado. E, infelizmente, tem muita gente que está despreparada. Muita gente está despreparada, né? Mas eu acredito que é por conta da correria do mundo, dessa Rede social. essa realidade que a gente vive, que chama muita atenção para o sucesso. Isso. Até porque se você não der conta de acompanhar, você fica para trás. Economicamente falando, e isso te prejudica, né, como pessoa, claro. Mas a gente se esquece que quando a gente busca o reino de Deus, e isso é a palavra, né, quando a gente coloca em primeiro lugar, de fato, as demais coisas acontecem, as demais coisas ocorrem, né, abrem sobre a nossa frente. Eu acredito que tem sido assim com você também, né? Você não se desviou durante a universidade, que você teria todas as desculpas do mundo, desculpas mundanas, seculares, para se desviar, você se manteve firme, que é uma coisa assim surpreendente. Não é o testemunho que eu ouço, né? O prejuízo depois de uma pessoa que sai da universidade para retornar aos caminhos do Senhor é um prejuízo muito alto, é um custo muito alto. E você passou por isso e você manteve firme ali, né? Então, queria até perguntar, o seu tio até hoje tá esperando? Ele era ateu e aí ele tá bem aberto ao evangelho. Assim, Que legal, né? Então tá no caminho ali. Recentemente a gente teve uma conversa assim, ele falou que quer criar os filhos na igreja porque os valores cristãos, de fato, ele vê que é o certo. Então você vê que ele tá bem mais aberto ao evangelho. Esse ateu tá um pouco balançado. Tá balançado. Glória a Deus. Um dia Jesus pega ele, eu creio muito nisso. Esse é o marido da sua tia, não, que você ficou? É esse mesmo. Legal. Esse que ele falou assim, ó... Então ele acompanhou de perto ali o seu mais ou menos, não, mas ele não morava comigo não, ele é de outra tia minha. Mas ele acompanhou de certa forma, né? Porque eu saí de uma cidade muito pequena, entrei na faculdade boa, me formei, enfim, né, galguei alguns caminhos, arrumei um emprego legal. Então, Deus foi realmente
abençoando e enfim. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado também pelo Vamos ter convite. outras entrevistas, espero que você venha contar outros projetos, Amém. ajudar também a entender, né, como é que funciona essa parte de missão para os jovens. E eu quero agradecer também você que nos acompanhou, que você tenha sido impactado como eu fui também. E não esqueça de acessar a plataforma abel.meets.com.br. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário. Deixa aí também sugestões de entrevista, que Deus possa abençoar você, que Deus possa entrar na sua casa através desse canal, porque aqui, sobretudo, nós falamos também de evangelismo e de Jesus Cristo. Até a próxima. Obrigado.